Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com a fonoaudióloga Leni Quirilos. Ela é uma pessoa renomada, uma profissional extremamente procurada no mercado. Mas o motivo dela estar aqui hoje é para falar sobre a comunicação não violenta. Leni Quirilos, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu não posso deixar de dizer para todo mundo saber que você é uma querida amiga. Muito obrigada mesmo. Ô, Cris, querida, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada com a oportunidade de estar aqui no seu canal, que tem contribuído tanto, com tantos temas relevantes, com pessoas de ponta nas suas áreas de atuação. Eu que agradeço, parabéns a você pelo seu trabalho, pelo tanto que você contribui e, claro, né, pela nossa amizade, que eu prezo muito. Leni, vamos começar então sabendo o seguinte: o que é exatamente essa comunicação não violenta? Tá, então olha só, Cris, eu comecei a me interessar pelo tema alguns anos atrás, quando eu tive o acesso a um pool de pesquisas americanas que falavam sobre comunicação versus violência. O que eles fizeram? Os pesquisadores observaram a comunicação de presos de alta periculosidade e, na outra ponta, de vítimas de violência. E foi bastante curioso, porque eles observaram que dentre essas duas populações, dos que praticam a violência e dos que sofrem a violência, há uma ocorrência muito alta, além da normal na população, de distúrbios de comunicação. Pessoas que sofrem e praticam mais violência têm mais dificuldades de comunicação. Isso me chamou bastante atenção e eu comecei a fazer uma pesquisa cruzada colocando esses dois conceitos. E aí cheguei ao conceito da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um conceito proposto pelo Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg era um judeu praticamente contemporâneo nosso, ele morreu há poucos anos. Ele vivia em Detroit, nos Estados Unidos. E ele conta no início do livro que ele sofria muito bullying quando ele era pequeno, por conta de ser judeu. E ele diz que no início ele tentava fazer lutas para bater nas pessoas e se defender e etc. Mas diz que num determinado momento ele começou a perceber que isso não ia funcionar e que seria mais interessante que ele buscasse se comunicar de uma forma diferente. Ele começa a fazer uma série de estudos, uma série de experimentos nessas relações que envolvem algum tipo de conflito, e aí ele parte do seguinte princípio. Ele diz que nós todos somos seres compassivos. Nós somos seres humanos que temos dentro de nós a empatia, a solidariedade, a compaixão. Só que ele mostra que muitas vezes, dependendo da maneira como nós somos abordados, existe uma tendência reativa, uma tendência que pode nos tornar mais violentos. E aí ele estuda formas da gente estabelecer interações, Cris, onde ao invés da gente gerar uma reatividade negativa, a gente gere uma resposta, e uma resposta mais positiva. Os estudos dele foram excepcionais, ele acompanhou várias relações de conflito. Depois de um tempo, ele se filiou, se associou ao Arun Gandhi, que era neto do Gandhi, e juntos eles começaram a atuar trabalhando com situações onde deveria haver negociações, com situações de conflito pelo mundo inteiro. Então, conflitos de raça, conflitos religiosos, conflitos políticos, e eles atuavam como mediadores, conseguindo encontrar respostas bastante interessantes. Fiquei apaixonada pela proposta, pelo tema. Eu sou muito não violenta, né, na vida, de uma forma geral, me identifiquei demais e comecei a estudar mais a fundo. Hoje, a gente vê a super aplicação disso, Cris, em todas as relações de comunicação. No meu caso, de forma mais específica,
eu lido muito, né, com empresas, executivos, atuações dentro das empresas e, claro, foi um conceito que me ajudou demais a orientar, a preparar as pessoas para estabelecerem melhores relações. Leni, quando você fala que ele começou a estudar as duas pontas, quem violentava e quem era vítima, e que elas tinham um problema de comunicação, você quer dizer elas entenderem o que o outro dizia ou elas se comunicarem? Qual que era o problema nessa comunicação? Tá, olha só, Cris, eu sempre digo que comunicação é um desafio muito grande para nós todos, por uma razão muito simples. Comunicação não é o que sai da nossa boca. Comunicação é o que chega lá no ouvido do nosso interlocutor. E a gente tem todo um caminho do meio que é permeado pelas histórias de vida, pelas expectativas, pelos interesses, pela bagagem que cada um de nós traz na vida. Então, eu digo que é sempre desafiador. Qualquer um de nós é capaz de se lembrar, não é, de situações de comunicação que geraram mal entendidos. Aquela coisa assim, eu falo uma coisa, o outro entende outra. Então, sempre é um grande risco. E nós sabemos que todas as nossas relações são permeadas por esse risco. Só que, é claro, existe uma ocorrência de problemas de comunicação, tanto na expressão quanto na compreensão, que é esperada, vamos dizer assim, na população. E o que a pesquisa observou é que esses dois extremos têm um índice mais elevado. São pessoas que têm mais dificuldade, Cris, de se fazerem entender, de colocarem aquilo que elas pensam, aquilo que elas esperam do outro, e também de serem compreendidas consequentemente, né? Porque pela dificuldade da expressão, o outro tende a compreender também de forma mais inadequada. Tá? E aí é algo muito relevante que a gente precisa levar em conta. Nós tendemos a partir sempre do princípio de que o outro é semelhante a nós. E ainda bem, né? Isso não é verdade. As pessoas são bastante diferentes. Eu quero citar para você um estudo de um psicólogo, Meirelles, que diz o seguinte: cada um de nós, Cris, é um ponto. A gente pode ser representado por meio de um ponto. E aí ele diz que nós temos, ao redor desse ponto, um círculo, infelizmente piquititico, de pessoas que pensam e agem de maneira semelhante à nossa. A esses, a gente costuma dar o nome de normais. Existe um outro círculo em volta, infelizmente maior, de pessoas que ou pensam ou agem de forma diferente da nossa. A esses, a gente costuma dar o nome de estranhos. Então, é aquela pessoa que tem uma reação, tem uma atitude ou faz um comentário que a gente olha e fala: nossa, que estranho, não esperava isso. E ele diz que nós temos ainda um outro grupo, infelizmente maior, ao redor, de pessoas que nem pensam e nem agem como nós. E a esses, a gente costuma dar o nome de insuportáveis. Conhecer esse conceito, Cris, me abriu muito a cabeça para entender o tanto que comunicação é um desafio. Porque nós lidamos num universo repleto de pessoas normais, estranhas e insuportáveis para cada um de nós, e nós temos que ter um esforço bastante importante para que a gente se aproxime dessas pessoas, para que a gente busque encurtar distâncias. E hoje, infelizmente, nesse mundo mega polarizado que a gente está vivendo, a nossa tendência é a gente se reunir com aqueles que pensam e agem como nós. E, infelizmente, nós estamos perdendo muito com isso. O mundo está perdendo muito. É curioso, né? A gente fala cada vez mais na questão da diversidade, na importância da gente se aproximar do diverso, de darmos oportunidades. E, claro, isso é super legítimo, porque são pessoas que vão trazer olhares, percepções diferentes, que seguramente vão se somar. Só que, veja, a gente muitas vezes posta alguma coisa numa rede social e aí vem aquele monte de amigos nossos que elogiam, batem palminha e etc. E às vezes um ou outro dá uma opinião contrária, faz uma crítica.
qual que é a nossa tendência, né? Uau, vou bloquear esse cara, porque ele pensa muito diferente, não é alguém que eu quero aqui no meu círculo. Então, nós precisamos nos abrir mais para o debate de ideias, né? Para a consideração daquilo que o outro traz, exercitando dentro de nós o olhar para o outro como alguém diferente de nós, não melhor nem pior do que nós, diferente. E poder olhar para essa diferença, avaliar, analisar à luz daquilo que nós acreditamos, é fundamental para que a gente se mantenha, né, se desenvolvendo mesmo como seres humanos, como profissionais para a vida. Então, quando a gente considera a comunicação não violenta, Cris, é muito interessante porque ela propõe um refletir sobre isso. Ela propõe a busca por um comportamento diferente. É claro, e já já eu vou dar exemplos para você, é claro que numa situação de conflito, isso é mega importante. Mas eu defendo a comunicação não violenta em todas as nossas relações, para que a gente possa efetivamente exercitar esse contato mais aberto, esse acolhimento daquilo que o outro traz, daquilo que o outro nos mostra. Nós estamos perdendo com essa postura mais fechada, que infelizmente essa polarização que a gente vive acaba trazendo. E é urgente, Cris, na minha opinião, que a gente ganhe consciência e procure se abrir efetivamente para essas trocas, que são tão relevantes. E num país, né, Leni, que se diz inteiramente cristão praticamente, né, você tem muitas religiões, para 91% dos brasileiros, a fé é um valor. Sim. Então, você entender o outro, mesmo que ele não seja tão igual a você, com o estudo desse psicólogo, né, do Meirelles, que você está dizendo, mas todas as religiões colocam que o outro é semelhante a você. Sim. Né? Então, Sim. é praticamente você colocar a sua religião em prática, né? Nossa, Cris, com certeza, não precisa nem ir longe, né? Se a gente pegar o primeiro mandamento, né? O segundo mandamento, né? Tratar o outro, o seu irmão, como se fosse você mesmo, né? Fazer aquilo que você gostaria que fizessem com você. Se a gente conseguisse seguir esse mandamento nas nossas relações, uau, já estaria tudo muito bem resolvido. Você sabe, Cris, que o Marshall Rosenberg traz uma reflexão bastante importante sobre essa nossa tendência reativa. O que ele diz? Nós temos a tendência, em determinadas situações que nós interagimos, né, a reagirmos ao outro. O que significa isso? Eu estou feliz, sorridente, olho para você na hora que a gente se encontra e falo: oi, Cris, bom dia. E de repente você está num dia ruim. Aí você está lá chateada ou até meio brava por alguma questão, alguma circunstância, e de cara meio fechada você me dá um bom dia, sem nem olhar no meu olho. E muitas vezes o que acaba acontecendo? Eu, que acordei toda feliz e satisfeita, fecho a cara também e começo a trazer para mim um peso que eu não estava tendo. O Marshall Rosenberg nos ensina que a gente precisa ter atenção a essa tendência reativa, porque quando a gente é reativo, nós damos força, nós damos poder para o outro definir o nosso comportamento. E isso é ruim, claro, porque a gente não tem controle nenhum sobre o outro. E ele defende que, ao contrário, nós temos que ser responsivos. Como é que a gente é responsivo? Quando a gente consegue se afastar, olhar aquela situação e escolher a nossa atitude. E escolher como nós vamos agir naquele momento. Ele coloca isso, Cris, como uma busca fundamental para cada um de nós. E olha que curioso, o símbolo da comunicação não violenta é a girafa. E qual é essa simbologia, né? Por que a girafa ilustra o conceito da comunicação não violenta? Por 3 razões. Primeiro, porque a girafa, olha que curioso, é o mamífero que tem o maior coração da espécie.
O coração da girafa pesa cerca de 12 quilos. É um baita de um coração. Então, é a simbologia da gente trazer o coração para o centro da nossa vida, para o centro das nossas decisões. Segundo, a girafa tem um pescoção enorme. E esse pescoção grande permite que ela se afaste da situação, que ela olhe a situação de fora como um todo, e a partir dessa observação mais privilegiada, não é? Sem estar lá no embate total, ela consiga enxergar o que está acontecendo e decidir o que ela vai fazer. E terceiro, você já deve ter reparado, a girafa tem uma cabecinha piquititica e tem 2 orelhas grandes. Se a gente for pensar proporcionalmente, a girafa é orelhuda, né? A orelha da girafa é grandona, perto da cabeça, da cara da girafa. Então, é a importância da escuta. É você conseguir ouvir o outro de maneira plena, de maneira acolhedora, de maneira empática. Então, a comunicação não violenta nos ensina a sermos compassivos, nos ensina, na verdade, a colocarmos em prática a compaixão que já existe dentro de nós todos. E aí, quando esse conceito é observado, a gente entende que é algo aplicável em todas as situações da nossa vida. A gente tem, Cris, escutado muito pouco. Nós sempre nos preparamos muito para falar, não é? Então, para cada situação de comunicação mais relevante, a gente senta e muitas vezes a gente organiza as mensagens, a gente estuda, não é? A gente procura embasar aquilo que a gente vai dizer. E, claro, isso deve acontecer sim, porque eu preciso me colocar de uma maneira que me ajude a lidar bem com o tal desafio da compreensão do outro. Só que eu também tenho que considerar, da mesma forma, a importância da escuta. E aqui a gente está falando de uma escuta ativa, de uma escuta empática. Escutar o outro é muito desafiador, porque exige de nós um esvaziarmos de nós mesmos. Significa, naquele momento do contato, a gente parar, deixar de lado as nossas crenças, as nossas ideias, as nossas opiniões e nos abrirmos efetivamente para escutarmos o outro, sem que a nossa cabeça já fique lá pensando no que a gente vai responder, o que a gente vai falar em seguida. Então é um processo, Cris, que exige muita humildade de cada um de nós. Por isso é tão desafiador. E eu costumo dizer que se trata de algo hoje tão raro que a pessoa que ganha consciência e começa voluntariamente a se preparar para isso, uau, ela já sai muito mais na frente em relação a qualquer pessoa nesse processo de comunicação. Eni, por exemplo, quando você diz que você chega para uma pessoa e diz para ela bom dia, toda alegre, e ela responde bom dia, ou então ela diz para quem? Né? A gente já ouviu isso de muitas pessoas. Então, qual deveria ser, pela comunicação não violenta, a reação de quem chegou todo animado e dizendo bom dia? Pois é, essa pessoa que chegou toda animada, ela precisa olhar a situação, perceber que provavelmente algo está dando errado para aquela pessoa com quem ela está interagindo, entender que deve ser um processo dela, que a gente não tem a mínima oportunidade nem de julgar e nem de deduzir o que é. E aí, Cris, qual que é a ideia? O primeiro grande ponto é não se influenciar pelo comportamento ruim, vamos dizer assim. Ou seja, Helene, isso teria a ver um pouco quando os esotéricos falam de energia. Nossa, total. Que você chega num lugar, às vezes o ambiente está muito pesado, né? Porque é a história do copo meio cheio, meio vazio, não é isso que a gente está falando? Sim, né? Isso mesmo. Então, isso a maneira do ponto de vista que a gente vê aquela coisa. Então, essa coisa da palavra, ela tem tudo a ver também com a energia, não é? Sim, com certeza. E você sabe, Cris, as palavras têm energia também, não é? Então, nossa, e tem estudos lindos sobre isso. Eu acabei de ler agora, mais recentemente, um livro que se chama A Ciência da Felicidade. Eu estou estudando felicidade já há um tempo, trabalho muito
lendo coisas de 2 professores judeus lá de Harvard, nos Estados Unidos, que são grandes pesquisadores. Um é o autor do Jeito Harvard de Ser Feliz, e o outro é um que escreve sobre felicidade especificamente, que eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra aqui no Brasil. E todos falam muito, né, sobre as questões aí relacionadas cientificamente à felicidade. E esse autor que eu estou citando agora, que eu acabei de ler o livro, é o Luiz Uzili. Ele é brasileiro e é um grande estudioso do tema, com a citação de vários trabalhos científicos. Ele realmente fala da felicidade como ciência e é muito interessante. E um dos estudos que ele apresenta, Cris, diz que as palavras têm uma força muito grande. Para você ter uma ideia, ele participou, quero dizer, de um estudo onde eles pegaram palavras positivas do tipo amor, alegria, ajuda, auxílio, melhora, desenvolvimento. Então, assim, palavras no geral positivas e fizeram um outro grupo de palavras que eles consideraram negativas. Raiva, tristeza, perda, problema, dificuldade, blá, blá, blá. E aí, o que eles fizeram? Eles deram essas palavras para 2 grupos de pessoas. Um grupo das palavras felizes, vamos dizer assim, e um grupo das palavras pesadas, negativas. Essas pessoas teriam que pegar, eram cartazes com essas palavras, teriam que olhar para essas palavras e organizar, propor frases, coisas do tipo. Só que, no meio da atividade dos 2 grupos, ele colocou um pesquisador camuflado em cada grupo. E como que aconteceu? No primeiro grupo, estava lá o sujeito que estava orientando, né, as pessoas, e entre esse pesquisador camuflado, como se fosse para pedir orientação para a pessoa. Cris, no grupo de palavras negativas, as pessoas interrompiam o cara, assim, numa frequência muito grande, demonstrando incômodo pelo fato dele estar lá, entre aspas, atrapalhando a orientação que eles estavam tendo. No grupo das palavras positivas, as pessoas aceitaram com mais tranquilidade, interrompiam vez ou outra, só com alguma dúvida realmente mais pontual para perguntar, e aceitaram. Então, veja como a palavra, mesmo sem estar sendo falada, só de ser vista, carrega essa energia. Tem um estudo japonês também muito interessante que colocou plantinhas numa estação de trem lá no Japão e cada recipiente que tinha a plantinha tinha na frente uma palavra: raiva, ódio, amor, alegria. E eles contam que as sementinhas que estavam nas palavras negativas não iam adiante, Cris, elas morriam. Por quê? Enquanto que as outras se desenvolviam. Porque a pessoa chegava perto, claro que tinha que ter a pessoa, né? Não é a palavra fria lá. A pessoa chegava perto, lia aquela palavra e, sem dúvida, transmitia uma energia, boa ou ruim. E você tem toda a razão. Essa energia é suficiente para tornar o outro melhor ou pior. A ciência traz isso de forma muito clara hoje em dia. Aquilo que antes, né, os esotéricos traziam como uma ideia ou uma informação, e a gente ouvia e aceitava ou não aceitava, de acordo com aquilo que a gente acreditava, né? Hoje é comprovado cientificamente. Então, sim, eu acredito que quando eu chego feliz, interajo com o outro que está de cara fechada, deve vir aí um fluxo de energia ruim do outro na minha direção. Acredito nisso. Tanto que, se eu estou desavisada, eu recebo aquilo e me modifico. Então, o que o Marshall defende? Peraí, para tudo, né? Você nasceu para ser feliz. Olhe para isso e procure, como a girafa, se afastar e olhar de cima. A coisa não é sua, não é com você. É a pessoa que está vivendo um momento complicado, difícil. Então, se afaste para que você se proteja. E aí, claro, se for alguém, Cris, com quem a gente tem uma relação maior, um vínculo maior, cabe até a gente buscar acolher e ajudar. Puxa, estou percebendo que você está chateado, está meio triste, o que está acontecendo? E, de repente, essa aproximação pode mudar tudo, né? Pode ajudar o outro, pode facilitar o processo, com certeza. Então, é estarmos atentos
e nos responsabilizarmos pelo nosso estado, evitando o padrão bateu, levou, que é tão comum e que se a gente bobear é o que vai acontecer. Leni, você acha que quando as pessoas usam palavras que são difíceis numa conversa ou coisa assim, elas têm algum problema no sentimento mesmo? Elas têm algum problema de vocabulário, né? Porque às vezes a pessoa conhece poucas palavras e ela está o tempo inteiro falando aquilo. Porque tem uma expressão que é muito, vamos dizer, muito católica ou muito religiosa, não sei, que a pessoa diz assim: eu perdoo, mas não me esqueço. Eu sempre dou risada, porque eu digo, se perdoou, esqueceu. Você vai ficar Então, mais pensando naquilo, né? mas na verdade, às vezes, o que a pessoa pretende dizer é o seguinte: bom, eu perdoei, está resolvido, mas eu vou me lembrar desse fato. Não como um sentimento, talvez, mas porque ela não tem outra palavra, não sei. Como que a Sim. pessoa faz para se comunicar dessa forma ou para ter uma expressão como essa, entendeu? Tem muito a ver, Cris, isso que você está dizendo, não é? Porque, assim, a riqueza dos sentimentos, a riqueza das emoções, a riqueza do nosso interior é muito maior do que a nossa oportunidade aí de traduzir o que a gente sente em palavras. O vocabulário é muito mais restrito do que a gama imensa de possibilidades que nós temos. Isso é um fato real. Nesse caso em especial que você tocou, aí da questão do perdão, tem um livro bárbaro também, que eu gosto muito, que se chama O Poder do Perdão. E nesse livro, não é um livro religioso, é também um livro científico. Eu adoro fuçar o que a ciência fala a respeito de conceitos que eu tenho como muito caros para mim, que são os conceitos relacionados tanto à religiosidade quanto à questão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a ciência tem avançado muito, né, nessa área, a esse nível. Bom, então, um primeiro equívoco que eu acredito que nós temos. A gente acredita que quando a gente perdoa alguém, a gente está fazendo um favor para a pessoa. E, na verdade, o favor é para nós. A raiva, o incômodo, a mágoa fazem mal para nós. É claro que eu vou dirigir ao outro uma energia ruim, claro. Só que se ele está atento, ele consegue se proteger disso. Mas a emoção que eu trago dentro de mim vai se refletir no funcionamento do meu corpo. É aquela história, eu sinto raiva do outro e quero, entre aspas, e com perdão da palavra, que ele se ferre, né? É como eu tomar um veneno e esperar que o outro vá morrer. Né? Então, assim, veja, eu é que estou fazendo mal para mim mesma. Então, o perdão é necessário para que eu deixe de ligar a minha energia à energia daquela pessoa ou daquela situação que me fez tão mal. O perdão é um exercício para nós e é algo ativo da nossa parte. Perdoar o outro não tem a ver com esperar ele me pedir perdão, sabe? É uma atitude minha proativa. Tem a ver com a minha vontade de estabelecer um corte numa relação que me faz mal, que me deixa triste, que me deixa chateada. Nesse livro, o autor coloca que quando você tem uma mágoa ou a raiva de alguém que de alguma forma te prejudicou, é como se fosse um aviãozinho que fica lá na sua mente, né, voando para lá e para cá. Aí isso acontece com uma outra pessoa, você tem lá um segundo aviãozinho que está lá, e o que acontece? Isso ocupa espaço De na nossa repente você vida. está num aeroporto, né? Pois é, Cris, pois é, e acaba fazendo muito mal para a gente, né? E ele usa uma outra analogia que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: às vezes você está lá tão chateado, tão agoniado com alguém que te fez mal, que é como se você colocasse essa pessoa na sala de visitas da sua casa. E aí, de repente, a sua família, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, você bota lá no fundo, no quartinho, na despensa, entendeu? Porque você acaba dando muito espaço para aquela condição, para aquela situação que acabou te fazendo tão mal, não é? Então é importante. Agora, quando a gente trabalha isso dentro de nós e conseguimos verbalizar, e aí você traz esse ponto que é mega importante, Cris, é libertador. Na verdade, verbalizar aquilo que nós sentimos é um dos princípios da psicanálise,
É um dos princípios da filosofia, você fazer as perguntas, né, e você conseguir falar sobre aquilo. Tem a ver com o método socrático e é algo que nos auxilia demais. O problema é que normalmente a gente negligencia as nossas emoções. Eu costumo dizer que a emoção sempre tem uma razão de ser e sempre é um recado para nós. Quando a gente sente raiva, é um convite à ação. Quando a gente sente tristeza, é um convite à reflexão, a uma interiorização maior. Quando eu sinto alegria, é um convite para a extroversão, para eu ir na direção do outro. E por aí vai. O problema é que muitas vezes, e você é uma estudiosa disso, né? Que eu sei que você estudou, fez o curso de inteligência emocional, a gente tende a negligenciar, a gente finge que não é com a gente. E essa emoção começa a crescer justamente para se fazer presente e para a gente dar um jeito de lidar com ela. Então, quando a gente consegue se olhar, se perceber, perceber o outro e verbalizarmos aquilo que nós estamos sentindo, nós passamos a desenvolver um controle, um domínio muito maior sobre o nosso estado. E, mais uma vez, é o conceito aí da comunicação responsiva, não violenta e não reativa. Agora, Cris, é legal a gente acrescentar também como que o Marshall Rosenberg nos orienta quando estamos lidando com situações de conflito. Porque no dia a dia costuma ser mais fácil. O problema, de repente, é quando eu penso muito diferente de você, ou quando, por exemplo, eu tenho uma relação com você hierárquica, tipo assim, eu sou sua chefa, e eu tenho que te dar um feedback ruim. Eu tô brava com o seu comportamento, eu tô descontente com o seu comportamento na empresa. E para isso, para esse tipo de situação, o Marshall Rosenberg nos propõe 4 passos que eu considero bem interessantes da gente compartilhar. O primeiro passo, ele chama de observação. O que é a observação? Tem a ver com eu descrever uma atitude, um comportamento, algo que eu observo de maneira concreta. E aqui ele chama a nossa atenção para um risco muito grande que a gente corre, Cris, que é o risco de julgarmos. Ele diz que é muito difícil a gente falar sobre um comportamento sem julgar. Por exemplo, faz de conta que você é minha funcionária, tá? E aí eu vou te dar um feedback e eu tô muito incomodada, Cris, porque você tá faltando pra caramba no trabalho, tá? Qual seria a minha tendência errônea de te abordar? Cris, quero falar com você, vou te dar um feedback. Olha só, Cris, a primeira coisa que eu quero te passar é o seguinte, Cris, você é muito irresponsável. Você não pode continuar agindo como você está agindo. Se eu julgo, eu coloco você imediatamente no modo defensivo. Você não vai nem raciocinar sobre o que eu estou falando. Você simplesmente, no modo defensivo, vai negar. Não, Leni, que isso? Você não pode falar isso de mim, você não me conhece a esse ponto. Então, o que está acontecendo? Só abrindo um parênteses. Quando a gente se comunica, Cris, a gente gera uma impressão no nosso interlocutor. Quando nós nos comunicamos, nós geramos percepção. E isso é importante, porque é muito rápido, é já nos primeiros segundos de contato, que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Segundo, é algo que acontece de forma muito inconsciente. O outro não sabe por quê nem como, mas ele registra a impressão. Ele fala assim, eu não sei o que é, mas essa pessoa não bateu comigo, o santo não bateu, não é isso? Exatamente. E aí você se fecha total para qualquer tipo de negociação comigo. E terceiro, né? Assim que eu sou impactada, eu reajo. Então, veja, eu costumo dizer que a nossa grande busca nas nossas relações é por termos respostas, reações colaborativas. E veja, numa situação como essa, que você é minha funcionária e eu estou te dando um feedback, o que eu quero é que você responda colaborando comigo. Então, se eu julgo, eu já tiro você do modo colaborativo. Eu coloco você
na defensiva. Então, o que seria uma forma legal, né, de eu te falar a mesma coisa, seguindo a comunicação não violenta, nesse primeiro passo? Seria eu te falar mais ou menos assim: Cris, quero dar um feedback para você. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar é o seguinte: veja, no mês passado, nós tivemos 20 dias úteis. Desses, você faltou a 8. Isso é observação, é a descrição concreta de uma atitude, de um comportamento. Nessas alturas, provavelmente você ia me escutar e simplesmente você ia fazer isso, porque é verdade, e eu não estou sendo ofensivo. Segundo passo, eu devo falar sobre como eu me sinto em relação a isso. Eu vou trazer agora o meu sentimento. Então, provavelmente eu te diria: isso, Cris, faz com que eu me sinta muito insegura. Eu fico vulnerável nesse tipo de situação. Terceiro, necessidade. Porque como sua líder, eu preciso ter a noção clara de com quem eu posso contar a cada dia, a cada situação, até para fazer remanejamento de pessoas, para modificar eventuais prazos. Necessidade. Quarto passo, pedido. Cris, a gente pode conversar a respeito disso para ver como que a gente consegue ajustar essa característica? Então, veja, se eu conduzo dessa maneira, é como se eu preparasse você para uma negociação aberta, próxima. E com certeza você vai estar com a plena intenção de colaborar, você vai perceber que eu fui absolutamente acolhedora, mostrei para você o comportamento que está inadequado, falei como eu me sinto, digo qual é a minha necessidade em relação a isso e te fiz um pedido. Então, a probabilidade de você se abrir para negociar comigo é muito maior. Até para você me contar alguma coisa que esteja te atrapalhando, você vai se sentir ainda mais à vontade e com muita vontade de colaborar. Então, isso pode ser, desculpa, isso pode ser aplicado em todas as áreas, né? Por exemplo, sim, pais e filhos, irmãos, quando você vai tentar, vamos dizer assim, não sei se o termo é esse, mas porque agora eu preciso medir as palavras, mas que você vai assim, por exemplo, repreender um filho, corrigir uma pessoa. Claro. Então, olha, quer ver um exemplo? Tem alguma coisa errada aqui. Então, você começa a conversa, porque às vezes eu também vejo assim, muitas coisas do que você fala, ela tem a ver, por exemplo, o julgamento, ele tem tudo a ver com religião, né? Total. Toda religião diz não julgue. Não é julgar. difícil, né? Mas todo mundo fala isso, né? Mas essa sua maneira de ver, ela também pode ser compreendida como assim, a gente pensa para falar antes, conversa, e antes disso se coloca no lugar da outra pessoa. É ótimo. Isso? Sim, ou isso? tudo a ver. É isso? Não, tudo a ver, tudo a ver. Qual que é o problema, né, Cris? Normalmente, quando a gente está mobilizado por algum incômodo, tipo, eu tenho que falar com você que você está faltando muito no trabalho, isso não está legal, né? O que acaba acontecendo? A gente se envolve pela emoção, que a gente não sabe nem direito qual é. E aí a gente vai e age de uma maneira mais intuitiva. No caso, o que tem que acontecer? Veja como é curioso. Para eu ser capaz de te falar um fato, situar o meu sentimento, a minha emoção, a minha necessidade, para depois elaborar um pedido, exige que eu pare e olhe para aquilo que eu estou sentindo, não é? Exige que eu faça uma autorreflexão antes de falar com você. E é claro que a hora que eu faço isso, eu ganho, Cris, a clareza do fato que está acontecendo, da situação que está acontecendo. E aí sim, eu consigo, de maneira ponderada, de maneira serena, interagir com você. Então, peraí, eu já sei o que está pegando. Quando a Cris falta desse jeito no trabalho, eu, como líder, fico muito vulnerável, porque, poxa, eu posso ser pega de calça curta, né? Eu posso não conseguir responder às solicitações que eu vou ter. E é isso que está pegando, é isso que está me incomodando. Então, essa autorreflexão é fundamental para que eu me prepare e, na hora H, eu saiba lidar com as minhas emoções.
e não jogue na tua cara, né, aquilo que eu estou sentindo de forma reativa, sem essa análise. Só para ilustrar o que eu quero dizer de uma maneira mais científica, Cris, a gente pode dizer que temos dois sistemas nervosos, tá? Na verdade, o nosso cérebro é triuno, ele é composto por 3 partes. A gente tem o cérebro reptiliano, que, como o nome diz, desde o jacaré para frente, todos os bichos têm, que é o das reações automáticas. Então, qualquer bicho, inclusive a gente, quando a gente coloca a mão numa chapa quente, a gente puxa rapidamente. Isso é do reptiliano. Tem o límbico, que é o cérebro das emoções, que também é primitivo e que existe a partir dos mamíferos para frente, tá? Então, veja, eu vou chamar, para efeito didático, o reptiliano e o límbico de sistema límbico. Então, o sistema límbico é o cérebro das ameaças, de uma forma geral. É o cérebro primitivo que é acionado quando a gente está diante de um perigo. Quando o sistema límbico é acionado, a gente tem apenas 3 possibilidades de resposta: lutar, fugir ou congelar. Isso é muito eficiente, Cris. Por exemplo, se a gente está passeando na rua, eu e você, e a gente percebe um cachorro que bravo está se soltando da coleira do dono e vem na nossa direção. O nosso sistema límbico vai ser acionado, a gente vai rapidamente avaliar isso aqui, e aí vai ser algo do tipo, peraí, lutar não rola porque o cachorro literalmente tem uma mandíbula de cão. Fugir. De repente, a gente percebe que existe uma portinha a uma distância que parece que dá para a gente chegar antes que o cachorro. A gente decide fugir, o nosso sistema límbico estimula as glândulas do nosso corpo a produzirem adrenalina e cortisol. A gente vai ganhar sebo nas canelas e vamos correr como nunca imaginávamos. Agora, Cris, se a gente está diante de uma situação relevante, mais importante, o límbico não nos atende. Só que muitas vezes a gente age na linha do límbico quando não devemos. Por exemplo, se você vai me entrevistar e eu estou muito nervosa por causa disso, por causa dessa exposição, periga de eu acionar o meu sistema límbico. E aí, vamos supor, se eu vou para o modo fuga, você me pergunta e eu respondo rápido que nem uma metralhadora e já corto a minha resposta. Se eu tiver no modo luta, eu fecho a cara, olho duro para você, quase não interajo. E se eu congelar, olha que tragédia, é o momento do branco. Você me faz uma pergunta e eu congelei e não sei o que dizer. Diante de uma situação relevante de comunicação, a gente precisa da área nobre do nosso cérebro, que é um tal de neocórtex. O neocórtex não existe nos bichos, não tem nas crianças, ele se desenvolve por volta dos 24 anos de idade. E o neocórtex nos permite um rol imenso de possibilidades de resposta. Então, veja, o simples ato da reflexão que a gente comentou, peraí, poxa, eu vou falar com a Cris agora sobre um comportamento ruim. Por que que isso está me pegando? Por que que eu não consigo lidar com isso? O que que eu preciso propor para ela para a gente se acertar em relação a isso? Esse exercício, vamos dizer, de reflexão é uma atitude totalmente neocórtex. Então, é como se, ao refletir, ao me preparar para a situação mais relevante, eu solicitasse o meu neocórtex. E eles se alternam. Então, a hora que eu solicito o neocórtex, o sistema límbico dorme. Tá? E é curioso, porque se a gente bobear como seres que nós somos primitivos, né? O límbico está sempre pronto para entrar em campo, porque ele nos defende. É natural que seja assim. O neocórtex é fruto, de uma reflexão. É fruto, Cris, da gente respirar antes e oxigenar a cabeça. Porque quando falta oxigênio, se eu estou tensa, nervosa, né? A falta de oxigênio sinaliza para o meu cérebro que eu estou correndo perigo. Então ele vai chamar o límbico para me defender. Entende? Veja como é curioso, né? E veja como a meditação pode ajudar muito numa situação dessa, né? Porque daí você aprende a respirar, a conversar, que é um dos pilares do budismo, né? Ótimo, você respira, você pensa e você vai, né?
Agora, Leni, Exatamente, eu Cris. queria te perguntar uma outra coisa. Esse Diga. país está polarizado, né? Essa semana é uma semana de eleições. Pois As, é. as pessoas falam coisas assim, e às vezes, eu também, claro, me pego, né? Acho que todo mundo se pega assim. Quando eu vejo, já falei. Nossa, aí já foi, não tem mais jeito, não vai voltar atrás. Mas por que será que a gente, mesmo tendo uma religião, tentando praticar essa religião, né? Tentando saber todas essas coisas, a nossa reação na palavra, na comunicação, às vezes ela é assim, porque daí falou, né? Tanto Já é foi. que tem esse termo, a pessoa é uma pessoa de palavra, né? Então, a palavra, ela é uma coisa muito forte, né? E Sim. além de respirar, meditar, Leni, o que a gente pode fazer? É, olha só, você perguntou, né? Por que que apesar da gente ter uma religião, a gente conhecer e etc., a gente muitas vezes age de forma intempestiva? Porque nós somos imperfeitos, né, minha amiga? E estamos aqui num processo importante de evolução, de desenvolvimento. É claro que, por conta dessa imperfeição, toda vez que a gente deixa de vigiar os nossos pensamentos, toda vez que a gente olha, para e observa, né? Ou deixamos de fazer isso, a gente vai ter respostas que vão ser reações, reativas demais. É esperado isso, né? Jesus dizia: orai e vigiai. O orai é o terreno da nossa ligação com o alto. A oração nos conecta ao alto, nos coloca em harmonia e em coerência com seres maiores, que aí para cada religião vai ter um nome, vai ter uma percepção, mas só que nos coloca em contato com algo superior a nós. E é muito importante, é muito interessante que a gente busque essa sintonia. O vigiai é terreno do pensamento, não é? É terreno daquilo que passa na minha cabeça. A nossa mente sofre a influência muito grande de tudo que está ao nosso redor, Cris. A gente funciona meio como se a gente fosse uma esponja. Então, tem até aquela caricatura, né, do anjinho que fala: não, respira, cuidado, vai com calma. Aí vem o diabinho: que absurdo, te distratou, bate na mesma moeda, não sei das quantas. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Quem que vai sobreviver ou vai conseguir se sobrepor? O anjinho ou o diabinho? Aquele que a gente alimentar. Então, eu trago aqui uma reflexão que eu considero que é muito importante, que é assim: quem que a gente está alimentando? Por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos pensamentos, por meio das palavras que a gente utiliza. Os dois estão lá, potencialmente, né? Um querendo, não, vai com calma, etc. O outro botando fogo no parquinho. Quem vai ter mais força? Aquele que eu alimentar mais. Então, respiração, como você falou, meditação, leitura na sua área de atuação, na sua crença. Nossa, os ensinamentos de todas as religiões, não é, Cris? Nos trazem informações que podem nos fortalecer muito, que podem favorecer demais o nosso equilíbrio. E aí, a reflexão sobre quem é que eu estou alimentando. Para tudo, eu costumo dizer que um termômetro muito forte para a gente é perceber o nosso estado interior. Puxa, eu estou incomodada, eu estou me sentindo mal, eu estou agitada. Tá errado. Temos que sair dessa sintonia. Então, deixa eu alimentar o lado bom. Deixa eu alimentar o anjinho que está lá, perto de mim. Deixa eu respirar, pensar coisas boas, me colocar numa condição de mais controle, de mais sintonia com o alto, com aquilo que eu acredito. Puxa, que bacana, estou lidando com a situação, nossa, estou plena, estou me sentindo super bem, que bom, estou alimentando meu anjinho. O que eu devo fazer? Contagie os outros com esse seu estado. Procure colocar esse seu bem-estar a serviço de quem está ao seu redor. Procura compartilhar. É bom, né, Cris? Porque assim, felicidade,
calma, tranquilidade, são estados interiores que só se somam quando a gente divide e distribui. Isso. Não gasta, né, Cris? Não gasta. Agora, Leni, tem uma coisa que de vez em quando eu vejo nas redes sociais, até de alguns líderes religiosos dando um conselho que eu não concordo, que eles dizem o seguinte: se afaste de pessoas que reclamam, de pessoas que só falam no negativo, de pessoas enfim, reclamam da vida. Eu fico assim pensando, quem é que então vai ouvir essas pessoas? É verdade. Porque, na verdade, essas pessoas, muitas vezes, elas se posicionam não só para reclamar, mas na minha cabeça, elas estão pedindo socorro. Exatamente. Então, eu te pergunto, você como uma pessoa, uma profissional da palavra, e para que a gente também não entre na energia, mas ao mesmo tempo a gente ajude essas pessoas, como é que a gente pode agir? Ótimo. Cris, é muito grito de socorro mesmo, sabe? Uma pessoa que está de mal com a vida, que está lá reclamando, esbravejando, etc. Sinceramente, eu olho e vejo quase que com pena mesmo, porque eu percebo que é um pedido de socorro. A pessoa está mal. É aquilo que eu comentei, né, no início. A gente foi feito para ser feliz, a gente está em busca dessa felicidade. O nosso desenvolvimento, a partir do desapego das coisas que não têm importância, a partir do olhar mais compassivo para o outro, etc., é algo que nos leva a esse estado de felicidade. Então, claro, você negligenciar é algo que é como se você perdesse a oportunidade de ser cristã, não é? De acolher e de oferecer ajuda para o outro. É muito fácil virar as costas e ir embora. Só que, poxa, até onde esse é o meu papel, né? O que eu espero? Se a gente é aqui, todo mundo filho de Deus, né? Numa única situação de direitos, como irmãos que somos, qual é o nosso papel? Poxa, vamos dar a mão, né? Para aquele que está precisando. Agora, eu considero que a gente tem que ter alguns cuidados, porque se trata de exercitar uma empatia no sentido mais amplo. E empatia, Cris, não é sentir o que o outro sente, é olhar para o sentimento do outro e buscar acolher, mesmo sem concordar, mesmo discordando, não é? Então, primeiro, procure se blindar. Entenda que aquilo é algo que está vindo do outro, é um movimento do outro, que pode até se voltar contra você, mas não é você, não tem a ver com você. Então, esse é um primeiro ponto que eu considero fundamental. É exercitar aí o olhar da girafa, tá? Você tá lá distante, pescoção, olhar de cima, olhar de longe aquela situação para poder avaliar melhor. Então, se você toma o cuidado de você se proteger, de você se blindar, maravilha, vai na direção do outro. Pode ser que num primeiro momento você fale algo e a pessoa não te dê ouvidos ou nem considere. Não faz mal. Numa outra oportunidade, se coloque novamente disponível. E às vezes se trata mais de você acolher, se mostrar presente, verbalizar algo do tipo: puxa, eu estou percebendo que você está vivendo uma situação complicada, eu quero que você saiba que eu estou junto de você, eu posso te ouvir, eu posso te ajudar, ou eu posso simplesmente ficar aqui quietinha do seu lado. Então, quando você dá opções para a pessoa, e muitas vezes essa escolha vai ser: ótimo, só saber que você está aqui do meu lado eu já estou bem, né? Já vai ajudar, já vai auxiliar. Então, primeiro passo: cuidado para você não se contaminar, você deve se proteger, senão a gente não vai ajudar em nada, né? Exercitar o olhar da girafa de longe. E segundo, se colocar próximo e disponível para aquilo que ela quiser. Às vezes o outro, Cris, não quer um sermão da tua parte, né? Não quer que você chegue lá e comece a falar: isso está certo, isso está errado, não faça isso, faça aquilo. Não se trata disso. Eu gosto de usar o termo ser continente. Conter o que o outro está trazendo, aparar, acolher, para que ele se sinta bem. Seja ficando em silêncio ao lado da pessoa, seja conversando sobre algo, seja ouvindo o que essa pessoa está dizendo. E sinto sim que é nossa obrigação, é nosso papel
como seres humanos, como pessoas que estão aqui em busca de desenvolvimento e de crescimento espiritual. Omissão. Leni, agora no final, está chegando aí o final do ano, né? Não sei se a gente vai conseguir reunir famílias, enfim, não sei como é que vai estar, mas já há, por exemplo, uma grande discussão da vacina, que a vacina vem da China, a vacina vem não sei da onde, e as pessoas já começam a brigar. Outro dia eu fiquei pensando, será que agora a briga, em vez de ser política, no final do ano, ela vai ser sobre a vacina? Meu E aí, Deus. como que a gente faz, na verdade, nessas situações? O que se faz? Não vai na reunião de família? Aproveita o Covid, diz que não vai sair de casa, anula. Como que fala agora das redes sociais? Cancela essa pessoa. Mas assim, eu não diria nem o comportamento, mas são as palavras mesmo, porque tem algumas pessoas que quando você começa a falar delas, meu Deus, elas provocam tanta confusão, né? E as pessoas estão separadas por conta de alguns líderes, de algumas coisas. Então, eu te pergunto, que palavras a gente faz? Ou a gente concorda, fica quieto, engole e pronto? Como é que é isso? É complicado, né, Cris? Realmente. Você sabe que eu vi há um tempo atrás um TED bárbaro de uma economista chamada Julia Dart. Sugiro bravamente que as pessoas vejam. Ela fala justamente sobre esse momento de polarização e ela defende o debate de ideias no lugar do embate. E aí, assim, eu quero trazer um conceito que eu gosto muito, que eu considero bem esclarecedor, especialmente para esse momento que a gente está vivendo. Tem um cara, Cris, que é um publicitário, ele tem um livro sobre persuasão, que eu gosto muito. Ele chama Álvaro Fernando, é brasileiro. E ele fala de alguns... Depois, Leni, você vai pegar todos esses livros, escrever e nós vamos colocar aqui no canal, tá? Não, porque Ótimo. são livros ótimos, né? São boas São muito referências. legais. O livro do Álvaro Fernando é bem bacana porque ele traz um conceito que ele chama de mochila de opiniões. E o que ele fala? Ele diz que nós temos a tendência de achar que a nossa opinião somos nós. E, na verdade, as nossas opiniões são coisas que nós carregamos numa mochila nas nossas costas. Então, veja, quando uma opinião nossa é contestada, é aquilo que eu carrego que está sendo contestado, não sou eu. E o que ele considera que é saudável? Puxa, a gente está falando sobre uma opinião que eu carrego aqui, por exemplo, em relação à vacina, tá? Aí você está falando comigo e está dizendo algo diferente do que eu penso. O que eu devo fazer? Pegar aquela minha opinião, olhar, comparar com o que você está falando e avaliar. É saudável que de tempo em tempo eu faça uma reciclagem daquilo que eu penso ou daquilo que eu acredito, comparando, me abrindo para a observação das opiniões de outras pessoas. E aí pode ser que eu mude de opinião, pode ser que eu modifique parte da opinião que eu já tinha, ou pode ser que eu mantenha a minha mesma opinião. E ok, só não é legal quando eu mantenho a mesma opinião porque eu sou apegada a ela, porque eu sou agarrada a ela, e deixo de ter aquilo que o Flávio Gicovati chamava, Cris, de cérebro poroso, que é o cérebro que está aberto para absorver o que vem. Você absorve, observa, reflete, avalia e toma uma decisão. Essa decisão pode ser, beleza, vou continuar com a opinião que eu tinha, porque eu comparei, eu avaliei, refleti, e não, eu penso realmente daquele jeito. Ou pode ser que eu modifique em parte, ou até que de repente eu mude completamente. Pega aquela opinião e pumba, jogo fora. Só não faz isso quem está morto, né? Ou quem morreu para essa análise, para essa reflexão, para essa abertura. Então, Cris, vai na festa da família sim, olhe para as pessoas, faça o exercício de tolerância, de entender que o outro é diferente de você, não melhor, não pior, simplesmente diferente, e veja, para ele, aquela é a verdade. Não existe uma única verdade, né? Tem várias maneiras da gente ver as coisas e as situações. Então, é nos abrirmos para essa possibilidade, olhar com respeito, considerar de alguma maneira, refletir, comparar
e fazer uma escolha. E se manter tranquilo, porque aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo avaliado, aquilo que está no meio da roda da discussão, é algo que você carrega, não é você. Ah, muito legal. Nossa, é uma boa sugestão, né? Porque às vezes eu penso assim, como as palavras elas têm muito peso, e depois que falou, falou, né? Por mais que você peça desculpa, já disse, pronto, acabou. E você, sem querer numa discussão, quando você vê, já foi. É Né? verdade. Então, realmente É o parar, límbico. pensar. Hã? É o sistema límbico atuando, né? Quando você fala e já foi, e você se arrepende, é porque você ou fugiu ou lutou, não é? Ou congelou. Então, é a grande busca por, nas situações mais relevantes, pararmos, respirarmos e fazermos uma escolha e não uma reação. Isso. Agora, da comunicação não violenta, o que mais você acha que poderia ser dito? Olha, entender que muito mais do que uma proposta, uma forma de comunicar, tem a ver com uma filosofia. Tem a ver com você começar a modificar a maneira como você lida com as situações, sabe? Começar a buscar essa empatia maior nos contatos, esse olhar para o outro, considerando a diferença e não o juízo de valor, né? Não o outro é melhor, o outro é pior, o outro é diferente mesmo, e procurar fazer esse exercício no dia a dia. Eu gosto muito da imagem da girafa, é uma imagem que tem me permitido, inclusive, lidar bem com algumas situações. Às vezes eu estou lá e, de repente, eu paro, me percebo. Eu digo assim, sabe, Cris? A gente tem que ter uma percepção, uma autopercepção muito boa. Então, se eu estou numa situação, algo está me fazendo mal por alguma razão, para tudo. Reflete, o que está rolando? Aonde que aquilo está te pegando? E aí eu tenho procurado nesses momentos, né, trazer para minha mente a imagem da girafa e procurar, peraí, deixa eu olhar de fora. Tá, o que eu estou vendo aqui é alguém que está preocupado em perder o seu lugar, é alguém que está se sentindo ameaçado. Ele está límbico por causa disso, para ele é uma ameaça, né? E o cérebro, Cris, não faz distinção se a ameaça é concreta, tipo um leão na tua frente para te atacar, ou uma plateia hostil. Para o cérebro é igual, né? Então, assim, o que pode estar pegando? Se eu trago para mim essa reflexão, esse padrão que me permite responder a partir de uma escolha minha e não reagir a partir da ação do outro, né? Eu já me coloco numa condição mais privilegiada para lidar melhor com as coisas. E seguramente para ter, primeiro, um comportamento do qual eu vou evitar me arrepender mesmo, é um comportamento que eu devo perceber como mais interessante para mim naquele momento. E segundo, vou buscar me conhecer melhor, aprimorar os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que eu tenho como qualidade, como característica minha. Né? Eu sempre digo que a grande sacada é a gente entender quais são os nossos pontos fortes, para que a gente possa aprimorar cada vez mais e colocá-los a serviço dos outros, e entendermos os nossos eventuais pontos negativos, pontos de melhoria, para que a gente tenha a oportunidade de exercitar e melhorar. Porque, na verdade, né, Leni, isso é a nossa parte. Né? Porque quando você escuta aquela frase que eu não gosto muito, que as pessoas dizem, Deus está no comando. E eu fico pensando, Deus já deu a vida, ponto. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se a gente se coloca, Deus é Deus. Não é possível que Deus está preocupado se amanhã né, vai chover, vai fazer frio, ou se a gente vai ter emprego, desemprego, enfim. Deus não está preocupado com isso, não é? Eu imagino. Aliás, ele nem deve ter preocupação se ele é Deus, não é? Então, olha, Deus não está no comando dessas pequenas coisas. E os nossos comportamentos, eles dependem de nós e não da nossa religião ou da fé que a gente professa, né? O comportamento depende de cada um, não é isso? Sim. Eu penso, sabe, Cris, assim, que Deus, claro, é perfeito, né? Ele criou a nós todos e existem leis que ele mesmo criou e que fazem com que ele, ok, deixa eu ficar aqui porque essas pessoas têm livre-arbítrio, né?
Essas pessoas têm liberdade de escolha, de ação. Agora, tem um ponto que eu considero fundamental, que é causa e efeito, ação e reação. Então, a gente sabe que nós estamos aqui plantando. E aquilo que eu planto, eu colho. Então, é assim, né? O plantio é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. Batatinha, morango, manjericão. Agora, a colheita é obrigatória. Não adianta eu plantar batata e querer colher morango, né? Não vai rolar. Então, se a gente desenvolve essa percepção, se a gente entende que nós somos seres imperfeitos, criados por Deus para nossa evolução, e existe essa questão, né, daquilo que eu planto, eu vou colher, etc., eu tenho isso como uma meta ou como uma orientação, uma bússola para as minhas escolhas. E é claro, as minhas escolhas são minhas, eu tenho que assumir responsabilidade sobre elas. A gente tem livre-arbítrio e isso pressupõe responsabilidade, não é? Então, é buscar estar de olhos abertos para ver quem eu estou alimentando. O que é que eu quero trazer para a minha vida? De maneira proativa. Ai, Leni, que delícia essa conversa. Também adorei, Cris. Olha, Obrigada. você acha que tem mais alguma coisa que você quer dizer? Puxa, minha amiga, olha só, quando a gente pensa na comunicação, eu entendo que a gente tem um super desafio, que é o desafio de encurtarmos distâncias, de nos fazermos entender, de gerarmos compreensão em relação à maneira como nós nos colocamos, em relação às pessoas com quem nós interagirmos. Eu gosto de usar um termo que é: a gente deve buscar uma comunicação, Cris, que seja efetiva e afetiva. Efetiva na linha da busca pela clareza, da assertividade, da construção clara das mensagens que eu pretendo transmitir. E afetiva do ponto de vista da empatia, do acolhimento, do olhar para o outro e escutar efetivamente, ouvir de forma ativa e trazer para dentro de nós o desejo genuíno de gerarmos essa aproximação, de gerarmos esse entendimento. Eu acredito, Cris, que o amor é o principal motor para que a gente estabeleça relações saudáveis e prazerosas para nós todos. E é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Ai, muito obrigada, Leni. Super obrigada. Nossa, uma entrevista super esclarecedora e, ao mesmo tempo, né, mostrando que muitos pilares de muitas religiões, eles não são só fé, né? Eles foram provados cientificamente e eu acho que isso só faz enriquecer, né, a nossa vida, o nosso aprendizado, para que de verdade a gente possa, né, cada vez mais cultuar, como eu não canso de dizer, aliás, né? A cultura do encontro, a cultura da paz. Há uma necessidade que a gente se entenda, se comunique bem, converse, para que o mundo seja melhor. Sim, e depende de nós, né, Cris? Que bacana. O que traz responsa, mas ao mesmo tempo uma grande autonomia da gente dar a direção que a gente pretende para a nossa vida e de caminharmos na direção daquilo que nós queremos ter de volta, não é? Isso mesmo. Leni, muito obrigada por ter nos dado essa entrevista. E, nossa, eu estou super contente. Muito obrigada mesmo. Eu também, Cris, super obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com você, falando com as pessoas que te seguem e que ganham muito com isso sempre. É um prazer. Você é uma pessoa muito querida que eu admiro muito. Muito obrigada. Muito obrigada.